Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo de comparação entre duas obras clássicas, né? Maravilhosas, uma mais atual, a outra um pouco antiga, né? Que são essas duas obras que vocês conhecem, de dois grandes eruditos em Novo Testamento. Um está vivo ainda, que é o G. Cabil, e o outro já faleceu, já faz muitos anos, né? Que é o George Led. George Led. A obra do Led, ela foi lançada em 74, em 1974, portanto, há 47 anos atrás, quase 50 anos, né? Essa obra. E a teologia do Novo Testamento, quando foi traduzida para o Brasil, para o português, ela foi base de todos os cursos, praticamente, e ainda é, do texto do Novo Testamento, da teologia do Novo Testamento. Essa obra é muito recomendada. Todo seminário teológico sério, tá? Não esses fundos de quintal que tem por aí, diz que é curso teológico, e as pessoas pagam, né, para ter o diploma e não conhece nada, mas qualquer seminário sério que você vai estudar o Novo Testamento aí, essa obra é recomendada. Quem tem essa obra sabe do peso dela, né? Muito boa. E o Gicabil é também um grande estudioso do Novo Testamento, exegeta. Ele é um dos maiores teólogos hoje vivos em se tratando em Novo Testamento. E sua teologia bíblica do Novo Testamento é totalmente diferente. Então são propostas diferentes de ambas, tá? Por quê? Porque o Gicabil, ele vai trabalhar a continuidade teológica do Antigo Testamento no Novo Testamento. Porque tem gente que pensa que o Antigo é uma coisa e o Novo é outra. Não. O Novo está dando a continuidade do Novo Testamento. É claro que os escritores do Novo Testamento, todos eles vão fazer aplicações do texto do Antigo Testamento. Tá? Por isso que essa obra aqui, junto com ela, é bom você comprar também aquela obra que eu fiz aqui, o review, comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Como os escritores do Novo Testamento trabalharam o Antigo Testamento. E é excelente, tá? E essa obra aqui, ele vai trabalhar com essa perspectiva. Então, eu vou falar primeiro, sem delongas aqui, tá? Que eu já fiz o review dessas duas obras. Quem não viu o review de ambas as obras, vai lá nos vídeos, assista o review, tá? Para não ficar repetindo o que eu já fiz no review, né? O que eu falei no review. Porque aqui é só uma comparação. Então, essa teologia bíblica do Novo Testamento é uma das melhores, né? Tem gente que considera a melhor. Não, é uma das melhores, porque tem coisa que ele não vai abordar aqui. O que ele não aborda aqui, George Led aborda. O que ele não aborda aqui, outra obra de teologia do Novo Testamento aborda. Porque nem ninguém, gente, ninguém vai abordar tudo. Se todo mundo, se um teólogo abordasse tudo sobre o Novo Testamento, não precisaria fazer ou ter novas teologias, os novos livros em relação a esse assunto, teologia bíblica do Novo Testamento. Então, uma obra complementa a outra, umas mais, outras menos. Então, vamos lá para a comparação. Lembrando que, teologia bíblica do Novo Testamento, a continuidade teológica do Antigo Testamento do Novo. Esse é o viés, tá? O que não era esclarecido no Antigo Testamento é esclarecido no Novo, porque a revelação ela é progressiva, não estática. Vamos lá. Abrindo aqui para vocês verem. Olha só. Vamos lá. Tá? Essa obra foi lançada pela Vida Nova em 2018, né? Essa primeira edição. Então é uma obra nova, tem 3 anos aí, e veio para revolucionar, e de fato, né? Revolucionou. E é uma das obras mais vendidas
em se tratando de Novo Testamento. Aqui está o sumário, tá? Introdução. Aí ele vai dividir em partes a sua obra, tá? Em 9 partes. A obra tem 9 partes. E cada parte ele vai trabalhar temas, capítulos. Como ó, a primeira parte aqui, ó. O enredo bíblico teológico das Escrituras. Tá? Aí são 5 capítulos essa primeira parte. E nesses 5 capítulos ele vai trabalhar, tá, o contexto ali do Antigo Testamento. Como aqui, ó, o primeiro capítulo, o enredo histórico redentor do Antigo Testamento. Como que era o enredo histórico redentor do Antigo Testamento? Como os autores do Antigo Testamento trabalharam essa perspectiva redentiva, tá? Depois do capítulo 2, ele vai trabalhar o enredo escatológico do Antigo Testamento, o foco veterotestamentário nos últimos dias. Qual a escatologia, é isso que ele vai falar, do Antigo Testamento? Como os profetas trabalharam com isso, tá? Com essa expressão, últimos dias. Existe escatologia no Antigo Testamento? Lembrando que os escritores do Antigo Testamento eram judeus, tá? Então é uma perspectiva diferente. Então ele vai trabalhar. Então veja a importância dessa teologia. Tá? É a continuidade do Antigo no Novo. Você está entendendo? Aí depois do capítulo 3, ele vai tratar do enredo escatológico do Antigo Testamento em relação ao judaísmo. Né? O foco judaísmo, o foco judaico não cristão. Uma outra perspectiva, o foco judaico nos últimos dias. Depois, então a primeira parte ele prepara todo o terreno, né? Depois, ó, o enredo escatológico do Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento. O foco neotestamentário nos últimos dias. Então, no capítulo 4 ele já começa a trabalhar essa perspectiva. E o 5 aqui, ó, outras reflexões sobre a natureza do enredo escatológico do Novo Testamento. Então, a primeira parte ele já vai inserir o assunto, falar do enredo bíblico teológico das Escrituras, começando a partir do Antigo Testamento para você compreender o Novo Testamento. A segunda parte, ele vai trabalhar a narrativa da tribulação inaugurada nos últimos dias, nos últimos tempos, tá? A grande tribulação escatológica iniciada em Jesus e na igreja. Isso aqui é interessante, importante, esse tema, esse assunto, tá certo? E aí, a partir da terceira parte, ele já vai começar a trabalhar os livros do Novo Testamento, como aqui, ó. A narrativa da ressurreição inaugurada e do reino da nova criação inaugurados dos últimos tempos. A estrutura para a teologia do Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos a sombra. No Novo Testamento, nós temos a realidade. No Antigo Testamento, a revelação era progressiva. Muita coisa você não entendia. Muitos detalhes não são explicados. No Novo Testamento é explicado. No Antigo Testamento, nós temos a antiga aliança. No Novo Testamento, nós temos a nova aliança. Então, há uma mudança de perspectiva, há uma mudança em relação à interpretação das Escrituras, tanto que você vai ver o tempo todo os escritores citando, né, o Antigo Testamento. E quando você vai para o Antigo Testamento e faz uma análise, você vai ver, poxa, mas será que o escritor do Novo Testamento errou? Porque ele aplica de maneira diferente alguns textos, alguns versículos, que até alguns versículos ou textos que eram aplicados diretamente à nação de Israel, você vê os escritores do Novo Testamento aplicando à igreja. Por exemplo, Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, né? Vocês são a geração santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Quando você vai ler Deuteronômio, vai ler Êxodo, Levítico, você vai ver que esses títulos eram dados exclusivamente à nação de Israel, que era a nação ou reino de sacerdotes. Agora Pedro está aplicando a quem? Não mais a Israel étnico, né? A descendência física de Abraão, mas sim a igreja. Então há uma mudança.
Então, a partir da terceira parte aqui, ele começa a trabalhar os livros, né? Como aqui, ó, a visão judaica e vétero-testamentária da ressurreição e da ressurreição como nova criação e reino inaugurados dos últimos tempos nos evangelhos e em Atos. Então, ele vai trabalhar os 4 evangelhos em Atos. Depois aqui, ó, a ressurreição como nova criação e reino inaugurados nos últimos tempos nos escritos de Paulo. Aí ele vai trabalhando, tá? Toda essa perspectiva. Deixa eu continuar aqui, porque eu já fiz o review dessa obra, citando tudo isso que eu estou falando aqui. Então, eu estou só comparando, né? Essas coisas aqui que ele trabalha, né? O Jorge Lely não trabalha. Por quê? Porque é outra perspectiva. Ele vai lidar com o Novo Testamento de outra maneira. A quarta parte, ele vai trabalhar a narrativa da idolatria e da restauração da imagem de Deus na nova criação inaugurada dos últimos tempos. E essa nova criação é espiritual, né? Ele trabalha a regeneração, a conversão. É isso que o Novo Testamento trabalha. A quinta parte, ele vai trabalhar a narrativa da salvação como nova criação inaugurada nos últimos tempos, tá? Ele vai trabalhar aqui a reconciliação e a justificação. A sexta parte, ele vai trabalhar a narrativa da obra do Espírito, né, o Espírito Santo, na nova criação inaugurada nos últimos tempos, que é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que regenera, é o Espírito Santo que trabalha no coração, é o Espírito Santo que convence da obra, do pecado, da justiça e do juízo. Então, excelente, tá? Excelente. Essa é a sexta parte. É uma teologia aqui do Espírito Santo no Novo Testamento. A sétima parte, ele vai trabalhar a igreja como Israel. Olha só, a igreja como Israel dos últimos tempos da nova criação inaugurada. Isso é um fato. Por quê? Porque Paulo fala que o judeu agora não é aquele que é fisicamente, não é aquele que é circuncidado. Isso está em Romanos capítulo 2, do 25 a 29. Mas judeu agora é aquele que é interiormente. Filho de Abraão não é aquele que... não é a descendência física de Abraão, que nasceu em Israel e crê que Abraão é o seu pai espiritual, seu pai na fé. Mas filho de Abraão agora são aqueles que têm a mesma fé de Abraão e andam nas pisadas de fé de Abraão. Romanos capítulo 4, Paulo é claro sobre isso. Então, ele vai explicar, né, essas questões aqui, como a igreja como Israel escatológico, transformado e restaurado. Porque, de fato, várias promessas, várias profecias, nem todas, né, do Antigo Testamento que fala de Israel, se cumpre agora na igreja. Então, isso é claro, isso é claro. A igreja como Israel escatológico, transformado e restaurado. A continuação aqui, tá? Ele continua o assunto. A relação das promessas da terra de Israel com o cumprimento das profecias. As profecias de nova criação e de restauração de Israel em Cristo e na igreja. Então ele trabalha aqui os textos, ele é espetacular, né? Então ele está dando a continuidade, né, da teologia no Novo, do Antigo Testamento do Novo, ampliando essa questão. A oitava parte ele vai trabalhar as marcas características, que é o capítulo 8, né? Da igreja como aspectos do enredo da nova criação inaugurada nos últimos tempos. Então o foco dele é mais escatológico, né? Uma teologia do Novo Testamento, pegando o Antigo, envolvendo mais a escatologia, essas questões aí. A nona parte, a vida cristã como a vida da nova criação inaugurada nos últimos tempos. Essa é a nona parte. Você pode pausar o vídeo aí e você pode estar lendo. Daí os capítulos, né? Eu estou aqui correndo para ganhar tempo, para não ficar muito longo o vídeo, nem cansativo. E a décima parte é mais uma conclusão, onde ele vai trabalhar a relação das realidades escatológicas inaugurada e consumadas com as realidades análogas e vivenciadas pelos santos do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a esperança, o Novo Testamento é a conclusão, né? Eles viviam ansiando a volta ou o surgimento do Messias,
tá? A esperança messiânica no Antigo Testamento é clara, né? Tá? Muito bom aqui, ó. Aí tem a bibliografia, o índice de autores, índice de passagens bíblicas, tá? Índice de fontes antigas e o índice de assuntos. O índice de assuntos aqui, ó, que está na página 881, deixa eu ir lá para vocês verem. Isso é muito boa, essa obra por causa disso, né? Toda obra é maravilhosa. Mas o índice de assuntos trabalha o quê? Ele vai trabalhar essa questão. Vamos pegar aqui 881. Aqui, ó. 881. Índice de assuntos. Você vai procurar o assunto que você quer ler, que você quer estudar essa obra. Tá? E aqui está enumerada por ordem alfabética. Então você escolhe o assunto e você vai estudar. Como por exemplo, deixa eu pegar aqui. Adão. Tá vendo aqui, ó? Adão. Adão como imagem de Deus. Você vai na página 314 e na página 632. Ah, eu quero estudar sobre... deixa eu pegar aqui outro. Aliança. Aliança. Eu vou na página 57, 92, 105, 106, 122, 153. Tá? Aqui tem as páginas. Então, o índice de assuntos, você vem no assunto que você quer, que está em ordem alfabética, e você vai na página e você vai encontrar aquele referido assunto para você estudar. Tá certo? Deixa eu só pegar aqui alguma coisa para ler para vocês, rapidamente. Então, a proposta dessa teologia do Novo Testamento, ela é mais voltada à escatologia, né? Como os escritores do Novo Testamento interpretaram o Novo Testamento, como a realidade escatológica muda no Novo Testamento. Então, ele vai focar nisso, trabalhando todos os livros do Novo Testamento, né? A perspectiva do Antigo Testamento, por isso que a primeira parte é importante você entender, tá? Onde ele vai trabalhar o enredo do Antigo Testamento, e a partir da parte 2 ali, ele começa a explicitar e explicar, fazendo uma comparação aí da esperança versus realidade. O Antigo Testamento tem a esperança, o Novo Testamento já é a realidade. Então, essa é a perspectiva dessa teologia do Novo Testamento. Então, ele trabalha essa perspectiva e nós não temos nada em relação a isso, né? Uma teologia bíblica, não tínhamos nada, não tínhamos uma teologia bíblica voltada para esse tema. Aqui, ó, você vai encontrar também várias notas de rodapé nos comentários dele. Tá, deixa eu seguir aqui porque é muita coisa, né? Aqui, ó, a primeira parte, um enredo bíblico teológico das Escrituras. Tá? Vamos lá, rapidamente aqui, ó. Um enredo histórico redentor do Antigo Testamento. Qual era o enredo histórico redentor do Antigo Testamento? Ele começa assim, ó. A premissa deste livro é que o Novo Testamento é a continuação do enredo do Antigo Testamento. Essa é a premissa, essa é a base dessa teologia do Novo Testamento. Mas tentarei demonstrá-la de forma indutiva ao longo de toda a obra. Portanto, é adequado resumir neste capítulo o desenvolvimento do enredo do Antigo Testamento antes de explicar como os vários aspectos da teologia do Novo Testamento se relacionam com esse enredo. Certamente, essa tarefa inicial merece a produção de uma teologia bíblica do Antigo Testamento completa, mas o escopo de nosso projeto não pode se dar o luxo, não pode se dar esse luxo. Espero que o conteúdo aqui apresentado tenha o potencial de fornecer uma estrutura para uma teologia bíblica do Antigo Testamento a ser desenvolvida de forma viável e mais detalhada. A análise será feita de uma perspectiva canônica, uma vez que acredito que essa também foi a dos autores do Novo Testamento, embora ela tenha se tornado cada vez mais popular entre alguns setores da erudição bíblica moderna. E aqui ele vai explicar nas notas de rodapé.
Ó, defendo a tese de que Gênesis capítulo 1 a 3 apresenta os temas básicos para o restante do Antigo Testamento, como criação, queda, pecado, enfim. Tá? Os quais, conforme veremos, são basicamente escatológicos, segundo G. Cabildo, né? Esses temas são, então, desenvolvidos no Novo Testamento. As obras que procuram fazer essa mesma afirmação demonstram meros vínculos temáticos gerais entre os 3 primeiros capítulos da Bíblia e o restante de Gênesis e do Antigo Testamento. Não tenho conhecimento de que outros autores tenham tentado fazer isso, concentrando-se em alusões literárias específicas, tá? A Gênesis de 1 a 3, em outras partes das Escrituras, apesar de Stephen Dempsey ter chegado bem próximo disso, um teólogo. Assim, este capítulo divide-se em 4 partes. Esboço da ideia de Gênesis capítulo 1 a 3, alusões gerais de Gênesis 1 a 3, outros trechos do Antigo Testamento, como elas desenvolvem a narrativa inicial, observação dos temas de Gênesis 1 a 3 e outras partes do Antigo Testamento, como elas desenvolvem a narrativa inicial. Então, é essa questão que ele vai trabalhar na primeira parte, né? Porque para ele, o enredo histórico e redentor que o Novo Testamento vai trabalhar está baseado nessa premissa. Porque Gênesis capítulo 1 a 3 está toda a base a teológica, soteriológica e escatológica do Novo Testamento. E você vai ler aqui, você vai ter que concordar com ele, porque é verdade, porque criação, queda, porque ali, né, você vê a criação de Deus, você vê o homem estragando tudo, né? Com a queda, o pecado entrando no mundo, a injustiça, tá? O Éden, a partir do Novo Testamento, não é mais um lugar físico, mas é um ponto, um lugar espiritual, aonde o homem retorna, tá? Para ter a comunhão com Deus, porque no Éden o homem perde a comunhão, em Cristo o homem tem a comunhão com Deus. No Éden o homem é desligado, em Cristo o homem é ligado. No Éden o homem é expulso, né? Mas em Cristo o homem retorna a esse Éden, agora espiritual, paraíso espiritual, que é a salvação em Cristo, onde ele tem comunhão com Deus, onde ele tem encontro com Deus. Então, tudo isso ele vai trabalhar, trazendo, né, essa perspectiva de Gênesis capítulo 1 a 3, como esse enredo histórico e redentor do Antigo Testamento, que é ampliado no Novo Testamento. Então, G. Cabildo, ele vai trabalhar essa perspectiva, tá, nessa teologia bíblica do Novo Testamento. Então, essa é a perspectiva do Bill, que é excelente, tá? Já o George Eldon Ladd, ele vai trabalhar mais o conceito histórico, tá? E bem subdividido. Eu já apresentei para vocês, né, como eu falei, o review dessa obra, que é só uma comparação. Então, George Eldon Ladd, ele trabalha de uma forma diferente, né? São visões diferentes. Bill, ele parte de Gênesis capítulo 1 a 3 para trabalhar a teologia do Novo Testamento. Então envolve mais a parte escatológica e a parte redentiva, tá? Totalmente, ele trabalha isso o tempo todo, demonstrando, né? E tentando provar as suas assertivas, uma baita teologia do Novo Testamento. Eldon Ladd trabalha diferente, tá? Totalmente diferente. O que ele vai trabalhar aqui? Ele vai trabalhar aqui no sumário, olha só, vou mostrar para vocês o sumário. Lembrando que essa edição é revisada, tá? Que é o sumário. Ele começa com a introdução, a história da teologia do Novo Testamento, coisa que o Billy não trabalha, e teologia bíblica, história e revelação, tá? Aí a primeira parte, vamos dizer assim, ele vai trabalhar os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, coisa que o não trabalha o Billy, por quê? Porque é proposta diferente.
Não é que um é melhor que o outro, uma obra é melhor que a outra, não. A proposta do Bill é diferente da proposta do LED. Vocês estão compreendendo? É diferente a proposta. Então aqui ele vai trabalhar a questão, né, da página aqui, ó, 53, tá? Até a página 279 sobre essa questão. E o último capítulo, capítulo 15, foi acrescentado porque R.T. France, um grande erudito também no Novo Testamento, ele vai fazer um apanhado geral, tá, entre os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, coisa que o Eldon Led não fez. E ele foi muito criticado por isso. Inclusive, antes de ele morrer, pediram para ele fazer uma revisão. Ele começou a fazer a revisão, só que ele morreu antes. Ele ia lançar uma nova edição dessa obra, incluindo esse capítulo, né? Esse capítulo 15 aqui, que o R.T. France comenta, que ele não comentou. Então o LED ia lançar uma nova edição, só que ele morreu antes, né? Infelizmente. Infelizmente. Então, o contexto aqui dessa teologia do LED envolve mais a teologia dos sinóticos, tá? Como aqui a primeira parte, vocês podem pausar e ver aqui. Tudo isso eu falei lá no review dessa obra, né? A outra parte ele vai tratar só sobre João, o quarto evangelho, tá? Só sobre João. Ele vai trabalhar a teologia do evangelho de João, que João escreveu para mostrar aos gnósticos, né? A várias seitas que estavam falando que Jesus não é Deus, que ele não era que ele simplesmente era uma emanação do Pai. E João escreve combatendo isso. Inclusive aqui no capítulo 17 dessa parte, né, ele vai falar sobre o dualismo joanino. É excelente. A cristologia ali de João, o Espírito Santo, a escatologia ali em João, tá? Depois ele vai trabalhar aqui, ó, a igreja primitiva, tá? Muito bom. Depois ele vai trabalhar as cartas de Paulo. Primeiro ele vai falar de Paulo em si, dando uma introdução sobre o homem Paulo, tá? As fontes de pensamento de Paulo, que é excelente, tá? As fontes de pensamento de Paulo, as suas cartas, enfim. Depois ele vai trabalhar aqui Hebreus e as epístolas gerais, tá? Hebreus, Tiago, as epístolas de Pedro, a segunda epístola de Pedro e Judas e as epístolas joaninas. Depois ele vai trabalhar aqui, ó, o capítulo 44, o Apocalipse, tá? E aqui o último tem um apêndice, né? Que não tinha também na obra original. Não tinha. Por isso que é edição revisada. O apêndice é do David Wareham. David Wareham, ele participou, já faleceu também, tá? Ele participou, se você tem aquele comentário de bolinhas, aquela série de comentários da cultura bíblica, tá? Ele tem vários comentários, né? O David Wareham era um grande erudito, principalmente em Antigo Testamento, tá? Aí é um apêndice onde ele vai falar unidade e diversidade no Novo Testamento, o David Wareham. Esse apêndice aí são 44 páginas, ele falando dessa unidade e diversidade no Novo Testamento. Então, a perspectiva do LED aqui foi o que? Foi tratar da teologia do Novo Testamento como um todo. A teologia paulina, a teologia do sinótico, a teologia do quarto evangelho, a teologia das epístolas gerais, tá? A teologia do Apocalipse. Então, é uma outra perspectiva, tá? Então, ele trabalha os livros ali. Aqui sobre Paulo é excelente, né? Porque normalmente quando as pessoas vão tratar sobre Paulo em uma teologia, fala-se pouca coisa, né? Trata mais das cartas de Paulo do que um homem Paulo. Aqui ele vai trabalhar de Paulo, o personagem, depois das suas cartas. Então você vê que são propostas totalmente diferentes. Por isso que você tem que ter essas teologias para você comparar uma com a outra. Não comparar, né? Mas para você estudar. Porque o que Bill trabalha, ele não trabalha. E o que ele trabalha, Bill não trabalha. Porque a proposta do Bill é trazer o enredo histórico e redentor, ou a continuidade
teológica do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Como o Novo Testamento interpretou a escatologia do Antigo Testamento, enfim, baseado ali, que eu li para vocês, no capítulo 1 ao capítulo 3 de Gênesis. Aqui não. Ele vai trabalhar livro por livro, tá? Todas as questões que envolvem a teologia de Mateus a Apocalipse. E essa obra até hoje, queridos, ela é recomendada aos estudiosos do Novo Testamento. Todo estudioso do Novo Testamento tem que ter essa obra em sua biblioteca, tá? Depois eu farei aqui uma comparação da teologia do Novo Testamento do Frank Tillman, tá? Eu vou comprar mais 2 obras sobre o Novo Testamento, que é a do Leon Morris, Teologia do Novo Testamento, e a Teologia do Novo Testamento, a sua história e a sua perspectiva, do Daniel Marguerite. Daniel Marguerite. Tá? Vou comprar e mostrar para vocês. Tem muitas obras também que eu vou fazer review ainda aqui, que está faltando fazer um review. Vou fazer, tá? Só vocês terem paciência comigo aí. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe a cada irmão aí. Se vocês gostaram ou não gostaram também, deixe aqui nos seus comentários. Não esqueça de comentar. Eu vou responder todos os comentários. Você sabe que eu sempre respondo os comentários. Deixe o seu like, não esqueça. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Acione o sininho para receber todas as notificações. Divulgue esse canal para os seus amigos. Se você acha que esse canal é bom, é um canal importante, esse humilde e pequeno canal, indica aí para nos ajudar a crescer, tá certo? Graça e paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até os próximos reviews das obras, tá? E até, querendo Deus, as próximas comparações.